Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui muito felizes, mais uma vez, para a realização desse programa, Espiritismo em Foco, no qual você pode interagir, postando perguntas, contribuindo com algum texto doutrinário em relação ao tema de hoje, que é muito interessante, que é animismo, sonambulismo e mistificação. E hoje nós trazemos para discorrer sobre esse tema e debater junto conosco o Albucacis Maurício, que é do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo aqui no nosso estúdio da Rádio Brasil Espírita. Estamos muito felizes e agradecidos por você disponibilizar seu tempo, seu carinho, sua dedicação para estar conosco, esclarecendo o que significa cada item desse, para que nós possamos compreender até a nossa essência, né? Porque às vezes a gente pensa que somos só corpo e alma e não tem, assim, algumas outras complexidades que são necessárias, né? Prestar atenção para que nós sejamos seres mais harmônicos, mais sintonizados, mais preparados e, assim, sempre ligados, né, no que nós estamos pensando, no que estamos sentindo, para que possamos realmente estarmos sempre com essa proximidade com Deus e os espíritos superiores, né? Muito obrigado por sua presença aqui, né? Neuzinha também, muito linda como sempre, aí com essas rosas vermelhas, dando esse tchan maravilhoso. E é o mês da mulher, né? É o mês da mulher, né? Então, nós temos que estar envolvidos em flores. Verdade. Queremos parabenizar todas as mulheres por esse dia, esse mês maravilhoso, mesmo sabendo que todos os dias são dia das mulheres, né? Também dos homens, e que possamos vivenciar sempre relações harmoniosas, né? Então, é bom a gente lembrar o Dia das Mulheres, todas essas esses seres que trouxeram ao mundo afetividade, carinho e uma forma diferenciada de nós nos relacionarmos com as pessoas, né? Então, feliz Dia das Mulheres para todos e todas, e também para você, Neuzinha, o nosso boa noite, né? Mas queremos primeiro ouvir do nosso convidado, né? A primeira saudação em relação aos nossos ouvintes aqui. Boa noite. Albucacis, está me ouvindo? Seu som está desligado, será? Está desligado, tudo bem. Está vendo? Isso é nervoso, porque o Roberto falou que ia passar, ia ouvir, ia acompanhar, para fazer pergunta bastante difícil. Eu falei, pronto, agora não tem jeito, né? Mas aí eu vi o Roberto aqui e acabei tremendo na base, fechei logo o microfone. Mas é um prazer estar com vocês, né, novamente com o Espiritismo em Foco, para que a gente possa, de fato, conversar, né? Na verdade, conversar sobre esse tema que, na verdade, a gente poderia dizer que é o bicho-papão. De repente, a Ioiô já está sabendo disso, a Joeli, que todo mundo tem medo. Quando fala de animismo, quando fala de sonambulismo, de mistificação, os médiuns e os dialogadores, todos aqueles que conhecem da doutrina espírita, já têm um certo receio. Mas, muitas vezes, é justamente porque a gente tem certas dificuldades, talvez pela falta da prática espírita, de perceber certas nuances que as pessoas que apenas estudam, né, na codificação, às vezes não conseguem apreender. Boa noite, Ioiô, Roberto Fonseca e Joeli, e todos vocês que estão nos assistindo agora, nesse momento, seja que dia que for, seja que hora for, estamos, como disse o Márcio, estamos no mundo.
É isso. Nós, muito obrigada, né, por suas palavras. Também queremos dar o nosso abraço fraterno ao nosso diretor, Márcio Eduardo, que é o grande coordenador e idealizador desse projeto maravilhoso que é a Rádio Brasil Espírita. E parabenizá-lo também, porque ele se tornou vovô, né, ganhou um presente de Deus, mas um ser lindo, maravilhoso. Eu tomei conhecimento agora atrasada, né? Mas que eu estou muito feliz, né? Porque é sempre bom quando vem mais espíritos, e nós sabemos que a Terra está se renovando e que esses espíritos bondosos têm chegado aqui para nos ajudar a crescer, a evoluir. Então, Neuzinha, para iniciar o nosso trabalho, para você fazer a prece, a preparação do ambiente e o meu abraço carinhoso também. Obrigada, Olga. Obrigada, Albucacis, por você ter aceito o nosso convite. Foi muito importante você ter sugerido este tema tão complexo, tão complicado para muitas pessoas, e para aqueles que têm vontade de saber, de conhecer doutrina espírita e ficam ainda em dúvida. Nosso boa noite para Ioiô, para o Roberto, lá em Resende. Saudade de vocês, um beijo, um abraço na paixão, que é a minha querida amiga que está por aí. Um abraço em todos vocês aí do Chico Xavier, de Itatiaia, de Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Piraí. Sejam muito bem-vindos. Queremos enviar um abraço também ao senhor Jaime, lá de Barra do Piraí, que é muito ligado na Rádio Brasil Espírita e está sempre conosco. O pessoal também de Volta Redonda, de uma casa espírita linda, maravilhosa, que nós, de vez em quando, estamos lá. Eurípides Bassanufo, muito bom. Então, para nós iniciarmos o nosso programa, nós vamos ler uma mensagem na noite de hoje do livro Seara dos Médiuns, Chico Xavier. E a mensagem intitula-se Mediunidade e Alienação Mental. Foi recebida na reunião pública de 13/6/1960 por Chico Xavier. Lindo, né? Então, vamos lá. Quantos não se resignam com as verdades que a doutrina espírita veio descerrar à mente humana há mais de um século, dizem, inconscientemente, que a mediunidade gera a loucura. E multiplicam teorias complicadas que lhes justifiquem o modo de pensar, observando-a simplesmente como estado mórbido, dando a ideia de especialistas que apenas examinassem os problemas do homem natural através do homem doente. Considerando-se a mediunidade como percepção peculiar à estrutura psíquica de cada um de nós, encontrá-la-emos nos mais diversos graus em todas as criaturas. Não ignoramos, porém, que os sentidos transviados conduzem fatalmente à deturpação e ao desvario. Os olhos são auxiliares imediatos dos espiões e dos criminosos que urdem a guerra e povoam as penitenciárias. Contudo, por esse motivo, não podem ser acusados como fatores de delinquência. Os ouvidos são colaboradores diretos da crueldade
e da calúnia que suscitam a degradação social, mas não apresentam em si mesmos semelhantes desequilíbrios. As mãos, quando empregadas na fabricação de bombas destruidoras, são operárias da morte. Entretanto, não deixam de ser os instrumentos sublimes da inteligência em todas as obras-primas da humanidade. O sexo, que constrói o lar em nome de Deus por toda parte, é vítima de tremendos abusos, pelos quais se amplia terrivelmente o número de enfermos cadastrados nos manicômios. Contudo, isso não é razão para que se lhe deslustre a missão divina. A manifestação é da instrumentalidade. O erro é da criatura. A faculdade mediúnica não pode, assim, responsabilizar-se pela atitude daqueles que a utilizam nos atos de ignorância e superstição, maldade e fanatismo. E qual acontece aos olhos e aos ouvidos, às mãos e ao sexo, que dependem do comando mental, a mediunidade, acima de tudo, precisa levantar-se e esclarecer-se, edificando-se e servir com bases na educação. Belíssima mensagem do nosso querido Chico, trazendo para nós a verdadeira essência da mediunidade, esclarecendo a sua importância, a sua beleza, e que todos nós somos médiuns. Então, nesse momento, envolvidos pelos nossos queridos amigos espirituais, envolvidos pelo mentor espiritual da nossa RBE, nosso querido Viana de Carvalho, que sempre está conosco, amparando-nos, iluminando-nos, intuindo-nos. Nós rogamos a Jesus que nos abençoe nesta noite, que nos ampare, que nos fortaleça a vontade de aprender cada vez mais. Rogamos também que Jesus permita que o mentor espiritual do nosso querido amigo Albucacis, que vem lá de Volta Redonda, tão amorosamente, tão carinhosamente conversar conosco nesta noite, que esse amigo especial possa intuí-lo para que ele traga os ensinamentos necessários a todos nós, a fim de compreendermos verdadeiramente o sentido do tema escolhido para a nossa noite de hoje. Assim, Jesus, agradecidos, nós queremos rogar também em favor do nosso querido amigo Leones, para que ele se recupere bem rápido, que a sua luz e a sua paz se façam em todos os lares, em todos os hospitais, ao lado de todos aqueles que passam por momentos de muito sofrimento e muita dor. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de trabalho na sua seara. E fica conosco, amparando-nos mais uma vez. Graças a Deus. Então, assim, envolvidos em luz e amor,
passo a palavra para a Olga poder dar início aí com o nosso amigo Albucacis, ao nosso programa da tarde de hoje. Obrigada, Neuzinha, obrigada a todo o Brasil e o mundo que estão sintonizados aqui conosco. Então, nós vamos começar com o nosso amigo discorrendo aí o tema animismo, mas a gente já, de antemão, já lança uma pergunta para que a gente possa ir dinamizando o nosso programa, né? Nós sabemos que o animismo é um conjunto, né, de fenômenos psíquicos produzidos, né? Mas a gente, por uma pessoa, mas esses fenômenos, esse acontecimento, ele é consciente, ele é inconsciente? Como é que tudo isso ocorre com a gente? Isso é de vez em quando, é sempre? Gostaríamos que discorresse sobre essas possibilidades, né, de mediunidade, animismo e tudo que está à nossa volta. Fique à vontade. Agradeço, né? Na verdade, é importante lembrar que vocês não precisam agradecer nada, porque o primeiro beneficiado é aquele que trabalha, né? E falar sobre doutrina espírita, falar sobre espiritismo, é para mim, uma grande satisfação, seja onde for. A Olga fala de animismo, não é? E é importante a gente começar justamente por algo que muitas vezes, quando nós começamos a estudar o espiritismo, a estudar, na verdade, a codificação espírita, nós não damos conta. O médium pega o livro dos médiuns e vai lá direto para os tipos de mediunidade. Exatamente. Né? Isso a mesmo. pessoa começa a estudar a codificação e vai direto para o livro dos médiuns. E aí, com isso, a gente perde algumas coisas, deixa de aprender algumas coisas que nos dão base para compreender certos fenômenos. Entre esses fenômenos, os fenômenos que nós vamos tratar hoje, que é o sonambulismo, o animismo e a mistificação. Para nós apenas introduzirmos o tema, eu gostaria de mostrar para vocês que estão nos vendo pelo YouTube, né, um slide que mostra uma bibliografia básica. Existem muitas, mas uma bibliografia básica para a gente tentar entender esse tema. Tentar. Livro dos Espíritos, como vocês estão vendo aí, e é bom que vai ficar gravado no YouTube, vocês podem consultar depois com mais calma, parar o slide, ver e analisar direitinho. O Evangelho segundo o Espiritismo está aí no capítulo 28, item 38, na Gênesis, capítulo 14 e capítulo 15, nesses itens aí assinalados. Em obras póstumas, Emancipação da Alma, Causa e Natureza da Clarividência Sonambúlica e Explicação do Fenômeno da Lucidez. Então, a primeira coisa que nós precisamos entrar nisso, na verdade, é justamente a questão trazida pela Olga, que é do animismo. E aí, quando a gente fala animismo, as pessoas ficam todas alvoroçadas, vamos dizer assim. Mas, na verdade, o animismo são fenômenos provocados pela alma. Então, vamos, lá com Allan Kardec, perceber, por exemplo, que a alma ela pode gerar diversos fenômenos. E esses fenômenos são classificados por Allan Kardec dentro do tema emancipação da alma. Observem aí nesse slide, emancipação da alma. Então, a emancipação da alma, o que é emancipação da alma? É
o que acontece conosco todos os dias quando nós dormimos. Quando nós dormimos, cada um de nós, uns mais, outros menos, se afasta um pouco do corpo. Então, esse afastamento do corpo gera em nós vários fenômenos. O principal desses fenômenos, mesmo sem nós estarmos dormindo, o principal fenômeno da manifestação da alma é a transmissão oculta do pensamento. Depois da transmissão oculta do pensamento, que é a capacidade que nós temos de transmitir e receber o pensamento dos outros, lembrando que esse fenômeno da transmissão é justamente um fenômeno anímico, ou seja, é um fenômeno da alma. Depois tem, vocês já devem ter ouvido falar também, dupla vista, segunda vista, vista psíquica ou espiritual, que também podem provocar inúmeros fenômenos. Como o nosso tema não é especificamente nenhum desses dois temas, transmissão e dupla vista, né, nós não vamos entrar em detalhes. Mas o outro fenômeno são os sonhos. Quem de nós ainda não sonhou? Hein, Joeli? Joeli, você já sonhou? O Roberto, com certeza, já me falou que sonhou muito, mas ele tem sonhos terríveis, né? Sempre sonhando que está sendo perseguido e essas coisas assim. Estou brincando. Verdade. Mas, não, mas ele tem mesmo. Ah, tem mesmo? Olha, eu não sabia, a gente fala brincando. Sonhos assim, bem complexos. Olha, tá vendo? Transmissão de pensamento. Está provada aí a transmissão oculta do pensamento. Eu não sabia isso, estou brincando com meu amigo Roberto Fonseca, mas está lá. A Mauri Ângelo também está aí, de volta de Bar do Piraí, viu, ô Neuza? Então, estão assistindo a Ana Maria, está todo mundo aqui, que legal, bacana. Olha só. Então, o que é o sonho? O sonho é a lembrança das atividades que nós tivemos durante o período do sono. E esse sonho pode ser um sonho de previsão, de pressentimento ou de avisos, ou também pode ser sonhos que são imagens fantásticas provocadas pela exaltação das crenças ou até mesmo projetada por espíritos menos felizes que procuram nos incomodar. E dando continuidade a esses fenômenos de emancipação da alma, nós encontramos, então, o sonambulismo. Depois do sonambulismo, nós encontramos o êxtase. O sonambulismo, nós saímos do corpo e temos uma certa liberdade. E em êxtase, o sonâmbulo, ele anda pelos mundos terrestres, ou seja, pela Terra, ou também pode andar pelo mundo espiritual, vamos dizer assim, mas no planeta Terra ou em mundos com a mesma configuração, com a mesma vibração do planeta Terra. Já os homens que entram nesse fenômeno chamado êxtase, que é um fenômeno provocado pela emancipação da alma, ou seja, um fenômeno provocado pelo afastamento do espírito do corpo. Quanto mais liberto do corpo está o espírito, mais pleno das suas faculdades ele está. E esse êxtase, ele pode, inclusive, vislumbrar, não entrar, mas vislumbrar mundos superiores. E um outro fenômeno também provocado pela emancipação da alma, que aí nós não precisamos estar dormindo, é o fenômeno da catalepsia, o que aconteceu, por exemplo, com Lázaro, né? Então, a pessoa fica paralisada, ela pode ficar paralisada sem movimentos e enrijecido, sem sentimento e sem movimento de determinada parte do corpo, ou, se podemos assim dizer, até de uma parte muito extensa do corpo, a tal ponto que
essa paralisação pode provocar, por exemplo, o apodrecimento dos próprios órgãos da própria pessoa, o que aconteceu com Lázaro. Depois da catalepsia, tem um outro fenômeno gerado pela emancipação da alma, que é a letargia. A letargia nós podemos chamar como uma morte aparente, que seria, no caso, o próximo fenômeno das chamadas mortes aparentes. Então, o que acontece? Você pega a pessoa está num sono profundo, mas ela não está enrijecida, a catalepsia enrijece. A letargia, a pessoa não fica enrijecida, mas ela não sente e fica como se estivesse num estado de sono profundo. Mas os seus batimentos, a sua respiração, isso fica uma coisa tão mínima que gera aquilo que nós podemos dizer como mortes aparentes. Existem muitos relatos, né, das chamadas mortes aparentes. É como aquele menino que estava sendo carregado na época de Jesus, e Jesus bate vamos falar assim, na maca, e ele, então, desperta. É isso. Claro que o caso de Lázaro também, Jesus falou, Lázaro não está morto, Lázaro dorme. E depois, o fenômeno provocado pela emancipação da alma é a visita espírita entre pessoas vivas. Ou seja, nós estamos, por exemplo, numa reunião mediúnica e a pessoa se manifesta na reunião mediúnica. É um fenômeno de uma visita espírita. Nós estamos acordados e vemos uma pessoa que ainda está no corpo e dialogamos com ela. Claro que a maioria sai correndo, né? Não é um espírito desencarnado, não, mas, por exemplo, se o Roberto aparece para mim, ou a Mauri aparece para mim no meio da noite, eu não quero saber se é Roberto, se é Mauri, eu vou saber que é um espírito. Então, a gente não precisa ter medo, porque os espíritos não podem nos ferir. Então, se eles aparecerem para a gente, seja um espírito encarnado ou desencarnado, se ele aparecer para a gente como espírito, desprendido do corpo ou sem o corpo físico, eles não podem nos fazer mal. Claro que a gente pode assustar, que é normal. Mas se a gente tem o conhecimento espírita, a gente para e fala, espera aí, é um espírito. O Roberto está lá em Resende, é um espírito. Não tocou a campainha, não subiu as escadas, não desceu as escadas, é um espírito. Então eu não preciso ter medo. O que você quer? Qual é a questão? O que eu posso fazer? Como que eu posso ser útil? E aí a gente entretém um diálogo com uma pessoa viva. Então, todos esses fenômenos são fenômenos gerados pela emancipação da alma, ou seja, pelo desprendimento do espírito do corpo. O espírito vai se afastando, os laços que prendem o espírito, eles vão se afrouxando, e como o perispírito tem como uma das suas características, da sua propriedade, ser elástico, de se amoldar, de se expandir, então esses laços do perispírito que prende o espírito ao corpo, eles vão se afrouxando, vão se expandindo, diminuindo os pontos de contato, e a gente precisa lembrar que a ligação do espírito ao corpo é uma ligação magnética, que se dá molécula a molécula. Então, esse magnetismo que prende o perispírito aos órgãos, às moléculas, eles vão se afrouxando, dando, então, mais liberdade ao espírito. E aí o espírito começa a
readquirir, se assim podemos dizer, as suas faculdades que estavam, quando no corpo, em estado latente. Então, ele passa a ter uma visão, uma audição, uma percepção muito diferente daquela que nós temos quando estamos no corpo físico. Então, ele passa a ter, por exemplo, uma visão e um sentimento por todo o corpo. O espírito, ele vê, ouve, fala, sente por todo o corpo, por todo o perispírito, ou, se quiserem, corpo espiritual. Então, essa percepção é diferente. Nós ainda poderíamos falar de outros detalhes, mas vamos entrar no tema, porque eu sei que, de repente, o Carlos, o Vitor, estão doidos para fazer alguma pergunta para me apertar, não tem problema. Se eu não responder, está a Neuza aqui, está a Olga, e tem o Roberto Fonseca, a Mauri, a Ana. O sonambulismo, então, é o quê? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquire as suas faculdades. Então, é isso que nós falamos. À medida que ele vai se expandindo, o espírito vai adquirindo certas faculdades que ele, quando no corpo físico, não possui. Às vezes, nós temos dificuldade de entender isso. Então, as percepções de que nós dispomos como espíritos é muito maior. E vale lembrar que Allan Kardec diz que essas percepções no sonambulismo é um sonambulismo imperfeito. Então, vamos ver aqui. O sonambulismo, ele pode ser de duas características principais. Ele pode ser um sonambulismo natural e pode ser um sonambulismo magnético. O sonambulismo natural é aquele que a pessoa não precisa de nenhuma ação externa para se emancipar. Então, muitas vezes, depende apenas da sua própria vontade, quando ele está educado, sabendo que possui essa faculdade, então ele mesmo pode provocar por si essa emancipação, ou seja, esse estado de sonambulismo. Isso é o sonambulismo natural. Mas existe também o sonambulismo magnético. E o sonambulismo magnético ele pode acontecer de duas formas diferentes. Ele pode ser provocado por um magnetizador que atua sobre a pessoa e faz com que esse espírito se expanda. Então, o espírito expandido e em estado sonambúlico, ou seja, desprendido do corpo, ele se manifesta através do corpo, com a personalidade atual que ele tem, porém, tendo percepções diferentes. Lembrando aqui que nós estamos falando de todos esses fenômenos e nenhum deles que nós citamos é mediunidade. Nenhum desses fenômenos que nós citamos é mediunidade. São fenômenos anímicos, são fenômenos provocados pela emancipação da alma, são fenômenos naturais da alma, que todos nós possuímos, em maior ou menor grau. A intuição, a inspiração, tudo isso é um fenômeno de transmissão oculta do pensamento e que nós, às vezes, nomeamos como mediunidade. Podemos até dizer
que a transmissão do pensamento, a intuição, a inspiração, pode funcionar como uma faculdade mediúnica, mas nem sempre. Porque a mediunidade é caracterizada pela ação de uma outra inteligência que não a do médium, e não a do evocador. Então, a intuição, a inspiração, muitas vezes, dependendo da nosso grau de educação, ou seja, de conhecimento do fenômeno em nós, mas muitas vezes isso é difícil. Então, o que nós podemos dizer do animismo? O que, em verdade, é o animismo? Nós lembramos de anímico da própria alma. Então, animismo é a manifestação da própria alma do indivíduo no seu próprio corpo. Vejam aqui, eu vou colocar essa definição para que vocês possam ver. O animismo, ou seja, vem da própria alma, o animismo é a manifestação da própria alma, ou seja, eu ou você se expande e, expandido, se manifesta como uma outra personalidade no seu próprio corpo. E aí, na reunião mediúnica, o que acontece? As pessoas se apavoram. Ah, isso é animismo, isso é animismo, isso é animismo. Mas por que eles dizem que é animismo? Porque eles não sabem reconhecer o fenômeno anímico. Pode passar. Então, o fenômeno de animismo, ele... volta um pouquinho, o Neuza, por favor. O animismo, quando é animismo, o médium, ou nem vamos dizer médium, porque não, o animismo não é mediunidade, porque é uma faculdade da própria alma. Então, o indivíduo que está na reunião mediúnica, para ele estar no sonambulismo, manifestando uma outra personalidade, ele tem que estar no seu estado sonambúlico. Se ele estiver no estado sonambúlico, ele pode promover aquilo que nós chamamos de animismo. Mas ele, em estado sonambúlico, ele pode também estabelecer a psicofonia. Ou seja, ele é emancipado, ele se encontra com um espírito, pode envolver o espírito, e esse espírito, tomando conta do seu corpo, se manifestar. Então, seria, no caso, uma mediunidade sonambúlica. Por que mediunidade sonambúlica? Porque ele está ele está num estado natural ou magnético de sonambulismo, porque esse estado magnético pode ser provocado por um magnetizador encarnado ou por um magnetizador desencarnado. O importante é que ele está nesse estado sonambúlico e aí ele recebe esse espírito que se manifesta através do corpo dele. Lembrando que esse indivíduo que se emancipou e está no estado sonambúlico, de plena emancipação ou quase plena emancipação da alma, ele ainda é dono do seu corpo e ainda é responsável por tudo aquilo que o espírito fizer através do seu corpo. Sempre.
Albucacis, nós temos uma pergunta aqui da Ana Maria. Como identificar o animismo durante o transe mediúnico? Então, o animismo, nós falamos? Nós viemos trazendo desde da inspiração, intuição, transmissão oculta do pensamento, dupla vista, vista psíquica, sono, sonho. E aí entramos no sonambulismo, passamos pelo êxtase, a letargia, a catalepsia. Então, o sonambulismo, a pessoa está dormindo. O corpo está dormindo. O espírito emancipado, ele não sente o corpo como nós sentimos. Por vezes, nós poderíamos espetar o corpo desse indivíduo e ele não sentir. O que aconteceria também no estado de letargia e catalepsia. Por quê? Porque desprendendo o perispírito do corpo físico, esse magnetismo, esse fluido magnético que corre pelo nosso corpo, esse fluido nervoso, se assim podemos dizer, é como se estivesse adormecido, anestesiado. Então, a perda da sensibilidade e dos movimentos. Então, a pessoa em estado sonambúlico, ela está dormindo. E aí, o dirigente, o dialogador, em observando fisicamente o médium, ele vai perceber o momento desta emancipação e o momento da manifestação do espírito. Aí as pessoas vão falar assim, a pessoa está em estado sonambúlico, como que eu vou saber se é o espírito do próprio médium que está se manifestando numa outra personalidade ou se é um outro espírito que está se manifestando? É essa uma grande dúvida. Mas nós resolvemos isso lembrando que todos nós somos espíritos. No corpo, fora do corpo, somos espíritos. Com esta personalidade, ou com personalidades que tivemos no passado, somos espíritos. E se nós, num estado sonambúlico, manifestamos no nosso próprio corpo, com uma outra personalidade, e esta outra personalidade está precisando de ajuda, caberá ao dirigente, ao atendente ou dialogador conversar com esse espírito em outra personalidade do mesmo jeito que ele conversaria com outro espírito qualquer. Vocês, talvez, que já leram algumas obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, talvez tenham visto isso, principalmente Manuel Filomeno e André Luiz, que no plano espiritual, que é o verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos, muitas vezes nós precisamos recordar determinados momentos de vidas passadas para que a gente possa corrigir. E na obra de André Luiz fala que eles vão mostrando algumas vidas, mas muitas vezes nós não temos solidez psicológica para recordarmos muito. Imagina bem se a Neuza e a Olga, neste momento que estamos falando de sonambulismo, desse um flash nelas e elas descobrissem que em outra encarnação eu era um homem muito bravo, né? E, batia nelas, batia muito. Nós estamos no mês da mulher, mês da Maria da Penha. Hoje não pode acontecer isso, mas
Aquela época não tinha. Naquela época não tinha Lei Maria da Penha, né? Então, imaginem elas percebendo que eu as maltratei. Vê se elas estariam com esse sorriso, com essa tranquilidade, com essa paz toda. É por isso que Deus é tão bondoso que faz com que nós esqueçamos o passado. Verdade. Albucaci, temos perguntas aí. Tem uma pergunta de um ouvinte da Rádio Brasil Espírita, lá do Rio de Janeiro. Olha bem. Então, só um minutinho, então, que eu vou... É sobre isso que você está falando. Isso, não, tudo bem. Mas só para eu fechar o seu raciocínio. Perfeito. Porque tem a outra questão, que é a mistificação, que é o próximo slide. Certo. A mistificação é o ato ou efeito de enganar alguém, de induzi-lo a crer em uma mentira. É um ludíbrio, é uma farsa, é um embuste. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que não é médium, mas finge-se de médium. É aquela pessoa que não tem determinada faculdade, mas finge que tem. Então, isso seria uma mistificação. É o que mais temos visto hoje em dia, Albucaci. Quantos falam com a voz do Chico Xavier, com aquela meiguice da Madre Teresa de Calcutá, né? Com aquela melosidade, querendo passar para as pessoas que eles são aquela pérola, e realmente ainda não conseguiram conquistar esse nível, né, de evolução. Isso seria uma mistificação também? Não, sabe por quê? Você acha que eu sou santinho do jeito que você está me vendo aqui? Mas você não fala igual o Chico. Mas quando a gente vai pela inspiração, por exemplo, pela intuição, muitas vezes Aí é diferente. É bem diferente. Mas mesmo assim eu não sou. Mas é bem diferente. Eu pergunto a você no dia a dia. Ali, de repente, a pessoa começou a estudar o espiritismo e muda completamente o modo de falar, o modo de se comportar perto das pessoas, naquele ambiente. Mas, de verdade, ela não é assim. Porque em outros locais ela se comporta de maneira diferente. E em outras ocasiões, por exemplo, quando são levadas a ter assim, uma crise de raiva, eles perdem toda aquela capa de bonzinhos e se mostram como verdadeiramente são. Mas isso ainda não é mistificação. Perfeito. Porque quando nós estamos num ambiente espírita ou entre amigos, nós nos esforçamos para, não vou dizer nem esconder, mas para sermos melhores, para sermos mais agradáveis. Então, vocês veem, por exemplo, no namoro, na paquera, às vezes são dois caras de pau. Dois bombinhos. Né? Mas nesse meio aí, há um interesse. E quando as pessoas conhecem, começam a tomar contato com a doutrina espírita, elas veem isso e elas procuram modificar. Porque elas chegam no centro espírita, há todo um ambiente, todo um clima, toda uma vibração, ela começa a ser esclarecida, a conhecer as coisas. Então, ali naquele ambiente, que inicialmente ela não tem nada contra ninguém, ela se esforça, mas ela ainda não é aquilo. Eu lembro que Allan Kardec fala assim, se eu penso em fazer o mal, mas eu não faço, já há um progresso. Já há um progresso. Então, se a gente olhar essas pessoas e outras, viu? Que a gente fala, puxa vida, eu pensava que fulano era de um jeito e é de outro jeito. Não, ele é do mesmo jeito, só que ele está empregando os seus esforços para domar as suas inclinações más. Compreendo.
Então, a mistificação diz respeito à mediunidade. Não. A mediunidade, não? Não. A mistificação, ela pode ser mediúnica, pode ser do espírito ou pode ser nossa também. Entendi. A mistificação, ela consiste em querer enganar. Mas é isso que eu estou te perguntando. É um ato de má fé. Então, mas é isso que eu estou te perguntando. Ele pode enganar fazendo de conta que está recebendo alguém. É isso que eu perguntei. É isso que o Neuzinho está dizendo. Na mesa mediúnica, né? Eu mistifico durante a reunião que estou recebendo Bezerra de Menezes. Né? E não é. É um espírito enganador, sou eu mesma que estou me passando, me fazendo passar. Neuza, essa pergunta sua é muito boa, mas preste atenção. Quando nós conhecemos o fenômeno espírita, determinados espíritos têm um magnetismo e uma afinidade com determinados médiuns, que às vezes ele se manifesta em um médium e influencia o outro. Ou então, ele não se manifesta do jeito tradicional, mas ele influencia. E aí, o atendente, né, o dialogador, o dirigente, que às vezes falta um pouco de tato psicológico, de sensibilidade, não percebe isso e acaba crucificando o médium. Então, é algo tão sutil. Allan Kardec adverte em O Livro dos Médiuns que nós precisamos conhecer o médium, a personalidade do médium e a personalidade dos espíritos. Porque se a gente conhece a personalidade do médium, a gente identifica aquilo que é do médium, aquilo que é do médium, mas está sob a influência de um espírito, e aquilo que é do espírito. É a pergunta da Ana Maria, como identificar o animismo também, né? Então, mas aí não é o animismo. Não? Não, porque toda manifestação espírita, toda manifestação mediúnica tem uma parte anímica, porque Sim. A comunicação está vindo através do médium. Então, tudo que sai, as palavras, os gestos, a formulação das frases, muitas ou quase todas são do próprio médium. Por isso é que é importante... Gente, eu estou gritando. Não. Eu estou gritando. Eu estou gritando. Aqui, olha só. Cassis, deixa eu fazer uma perguntinha do nosso querido amigo Roberto. Ele fala assim, qual o grau de animismo nas comunicações mediúnicas? O que fazer para reduzir o grau de influência anímica do médium nas comunicações, já que você está tratando desse assunto? Isso. Então, olha só. Boa pergunta do Roberto. Você quer me apertar, né, Roberto? Tudo bem, não tem problema, não. O troco veio, eu já te avisei que o troco veio. Aqui, a questão é a seguinte, identificar não é o animismo, a parte anímica. Na verdade, é identificar a influência do médium na manifestação. Está lá no Livro dos Médiuns. Então, não é o animismo, porque para ser animismo, o médium tem que estar num estado sonambúlico. Mas o que nós precisamos exercitar é identificar a parte anímica. Entendi. Ou seja, a parte que é do próprio médium, que nós podemos dizer que é, em verdade, a influência do médium. Eu nem vou falar da influência moral do médium, que até seria. Por quê? Também. Se o espírito vem, por exemplo, vamos supor que aqui do meu lado aqui tem um espírito que seja contra todos que estão nos assistindo e mais a Olga e a Neuza. E ele começa a falar comigo aqui.
Aí ele quer falar que a Neuza é feia, que a Olga é antipática. Como eu estou recebendo, eu posso falar, não, Neuza, você é bonita, você é simpática, a Olga é delicada. Isso é a influência moral do médium. Quando o médium tolhe a fala do espírito e troca as palavras, então tem a diferença entre filtrar e trocar. Então, se o espírito está querendo desfazer de vocês, e eu falo que o contrário do espírito, eu estou influenciando moralmente na transmissão. Mas, se eu uso palavras mais suaves para representar a mesma coisa, embora seja a influência moral do médium, mas como a Neuza falou, o filtro. Porque filtro só deixa passar aquilo que quer. Exatamente. Então, nós temos que ser um filtro que é o natural nosso, como nós estamos no planeta de expiações e provas, é natural que a gente tenha o esforço de filtrar coisa ruim, porque a coisa ruim é fácil de nós identificarmos. O difícil é identificar a coisa boa, porque está fora do nosso padrão vibratório. Exatamente. Mais alguma? Tem uma pergunta sobre o sonambulismo. Tem uma aqui, a do ouvinte, lá do Rio de Janeiro. Fisioterapeuta tem crise de sonambulismo e cai do 3º andar do hotel no Rio de Janeiro. Deu nos jornais aí. Né? Isso. O que o expositor poderia explicar? O sonâmbulo tem riscos em ser sonâmbulo? O que fazer para não ter essas crises? Existe uma cura? Não a ouvinte não é do Rio, me desculpe, eu confundi. É a Eliette, de Recife, que pergunta através do WhatsApp da RBE. Ela cita o caso do fisioterapeuta que tem crise lá no Rio de Janeiro e pula da janela. É uma mulher, uma fisioterapeuta. A fisioterapeuta, né? O sonâmbulo tem esse risco. Porque quando ele está emancipado do corpo, ou seja, o espírito está fora do corpo, mas quer fazer alguma coisa, e que, como espírito, por exemplo, o espírito consegue abrir uma porta? Não. Só se ele estiver materializado. Só se ele estiver materializado. Né? Ele precisa estar materializado ou ter alguma forma de materialização, não precisa ser o corpo inteiro, basta a mão, para que ele possa pegar a chave, a maçaneta e abrir. Muito bem. Então, o espírito fora do corpo, ele, por exemplo, a Elisete, né? A Elisete entrou agora no estado sonambúlico e quer vir aqui visitar a Neuza. Aí, o que ela faz? Ela está dormindo, o corpo está dormindo. Ela pega o corpo como se estivesse pegando uma vassoura, e vai tentar ir. Então, como a percepção do espírito fora do corpo é diferente da percepção dele dentro do corpo, ele pode correr o risco de cair, de abrir uma porta. Tem pessoas que têm que esconder a chave, né? Trancar a janela, passar o cadeado, para que o sonâmbulo não faça isso. Meu pai fazia isso comigo, trancava todas as janelas para eu não cair. Exatamente. Então, ele pode fazer isso. Ok. Mas, como eu falei, que o sonambulismo também pode ser provocado magneticamente por um espírito, não sei se é o caso dessa fisioterapeuta, mas vamos supor que seja
o sonambulismo dela seja um sonambulismo natural. Ela se emancipou, mas encontrou com um espírito que queria fazer mal a ela. O espírito corre atrás dela, ela, como sonâmbula, pega o corpo e se joga pela janela. Entendi. Então, corre risco. Tem cura? Olha, isso não é considerado suicídio, né? Nesse caso. Não, porque ela foi induzida. Pois é. A não ser que ela, fora do corpo, não tenha mais vontade de viver, pegue o corpo e jogue o corpo para fora. Aí seria suicídio. Entendi. E a pergunta da Elisete é excelente, é o seguinte, tem cura, Elisete? Não sei se tem cura, não sei. Mas eu sei que passes magnéticos, as vibrações nas reuniões do Centro Espírita ou nas reuniões de vibração e radiação, a prece sempre são coadjuvantes para amenizar isso. Agora, se ela estuda e começa a estudar o fenômeno nela, isso também ajuda. Então, a proteção de um anjo de guarda, que todos nós temos, de um espírito protetor, pode colaborar para que coisas mais graves não aconteçam. Inclusive, esta faculdade sonambúlica pode ser utilizada pela espiritualidade não na reunião de desobsessão, mas em outros tipos de reuniões espíritas para promover o bem. Perfeito. Olha, tem mais uma pergunta e o tempo está correndo depressa. Olha, a Ioiô, ela fala que ela é sonâmbula, mas não tem consciência do que faz. Ela só sabe que quem está acordado diz que os olhos delas ficam vermelhos, mas que ela não encara o interlocutor. E ela pergunta como posso resolver isso, Albucacis, né? Pois é isso que eu estou falando. Estudar, né? Porque ele acabou de dizer. É muito provável, Ioiô, é muito provável que você, antes de se emancipar, se você estiver desperto, se estiver dormindo, é mais difícil. Mas se você estiver desperta, antes de você emancipar, você percebe a mudança do seu estado como espírito. Então, se você perceber uma certa sonolência, um certo formigamento, uma certa alienação, opa, tem que orar, tem que chamar o anjo de guarda, tem que estar aqui mexendo para não emancipar. E a proteção dos espíritos amigos para não permitir que espíritos menos felizes te induzam magneticamente ao sonambulismo. Eu vi uma pergunta aqui eu posso responder? Pode. Da Mariane DN. Um espírito zombeteiro pode se manifestar, justifica o que seja um outro espírito? Creio que seja esse o ponto mostrado aqui. Isso, um espírito zombeteiro, ele pode se manifestar em qualquer médium. No sonâmbulo, também. Lembrando que o sonambulismo, a princípio, não é mediunidade, mas pode ser utilizado como mediunidade. Ok, Miriam? Mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Agora, eu gostaria de dizer que muitos internautas estão aqui escutando o nosso programa, mandando abraço, boa noite, como a Joeli, o Roberto, Ioiô, Helder, Padilha, Sueli, Beatriz, Ana Maria, Amauri, João Vitor, Carlos Coelho, Maria Esther, Rogério e Maria Marta, que expressaram, né, gratidão e dando boa noite a todos. Pode continuar, nós temos ainda 9 minutinhos só, a não ser que Neudinha tenha algum recado aí. Eu gostaria de lembrar a todos que hoje
às 21 horas, nós teremos o programa Conversando com o Esperanto, o primeiro programa de Esperanto de Alagoas, que está no ar desde 19 de junho de 2020. Olha que beleza! Professor Neider Ioiô interagindo com o pessoal, trazendo convidados que estão aí pelo mundo trabalhando com o Esperanto e tentando fazer com que o Esperanto seja reconhecido por todos nós, principalmente nós espíritas, né? E na noite de hoje vai ser muito interessante, porque vem uma senhora do Rio de Janeiro para conversar com todos a respeito do Esperanto. Então, não percam 21 horas na Rádio Brasil Espírita. E amanhã, sábado, dia de descanso, e nos prepararmos para a semana que vem, se Deus quiser. Muito bem. Então, fica à vontade aí, para concluir. Então, meus amigos, tudo isso que nós falamos, o mais importante é nós tomarmos cuidado com os nossos pensamentos, para que nós não julguemos os médiuns em especial e as pessoas. Para nós, antes de Tá aqui, o Helder está falando, perguntando se o sonambulismo, o Helder é de Resende também, ele é de Volta Redonda e trabalha em Resende. O sonambulismo pode ser considerado um fenômeno anímico? Sim, o sonambulismo é um fenômeno anímico, naturalmente. Naturalmente é um fenômeno anímico. Se ele for provocado magneticamente, aí, embora seja um fenômeno da alma, aí sim seria a faculdade mediúnica do sonambulismo, porque ele é provocado a partir da influência de um espírito sobre ele. Aí ele deixa de ser um fenômeno anímico para ser um fenômeno mediúnico, porque ele sofre a influência do espírito para promover. Um detalhe aqui vale lembrar, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da epilepsia. Sim. Essa epilepsia, ela pode ser uma epilepsia natural e também pode ser uma epilepsia provocada pela aproximação de um espírito que quer prejudicar o outro. Acordar no meio da noite e ver você com os olhos vermelhos, mesmo sendo espírita, vai levar um susto? Vai levar um susto. Se a gente se vê, a gente acorda no meio da noite, está fora do corpo, e a gente vê o nosso próprio corpo, é um susto terrível. Então, lembrar, olha, eu estou fora do corpo, não tem problema nenhum, é só eu pensar que eu estou no corpo que eu volto para o corpo. Faz uma oração, chama o anjo de guarda, e isso acontece muito. Às vezes nós entramos num estado letárgico ou cataléptico durante o sono. Muitas vezes provocado por os espíritos que querem nos prejudicar. E aí o que acontece? A gente vê, ouve, fala, pensa que está gritando, mas a gente não consegue mexer. Ou seja, nós estamos dentro do corpo, mas magneticamente é como se estivéssemos fora. Então, a gente precisa lembrar, nesse período, que nós estamos ouvindo, mas que nós estamos no corpo. Então, vou voltar para o meu corpo, vou dormir sossegado. E aí a gente volta para o corpo. É igual quando a gente estiver sonhando. O sonho também é um fenômeno provocado pela emancipação da alma. Então, quando a gente estiver sonhando, se a gente lembrar que está sonhando,
Se for um sonho espírita, a gente tira mais proveito. Se for um sonho que está refletindo o nosso estado emocional, a nossa mente, nós também podemos nos safar melhor destas imagens que são provocadas pela nossa própria mente. Então, vale a gente lembrar isso. Fala, Olga. Albucacis, algumas pessoas dizem que não deve acordar o sonâmbulo, né? Porque ele fala assim. É uma pergunta que fazem muito. Por qual motivo? Por quê? Quando a gente estuda isso, nós não estamos falando que o espírito está fora. Uhum. Nós estamos falando que o espírito está fora. Por isso que eu falo, esse assunto está ligado com várias outras. Allan Kardec pergunta assim, pode o espírito, pode o corpo morrer com o espírito fora do corpo? E os espíritos dizem não. Que quando alguém ou alguma coisa ameaça o corpo, o espírito automaticamente retorna. Então, ninguém morre fora do corpo. A gente fala assim, fulano morreu dormindo, nada, ele acordou e sentiu a dor e morreu. Se ele tiver merecimento, foi pouco tempo, né? Foi pacífico, mas ninguém morre dormindo. Todo mundo volta para o corpo. Então, eu pergunto para você, Olga, qual foi a sua pergunta? Eu perguntei, porque algumas pessoas falam assim, é perigoso acordar um sonâmbulo, porque ele pode ter algum ataque cardíaco, pode... A pergunta que eu faço, nós estamos estudando, então a gente já viu que ninguém morre fora do corpo, né? Nesse momento, o espírito está fora do corpo, não está? Está. Tanto é que o corpo está num estado de sono profundo. Praticamente num estado cataléptico ou letárgico. Uhum. Sono profundo. Você já acordou com um susto? Alguém batendo na cama? Já. Batendo na porta do quarto, tocando a campainha? Você acordou tranquilo? Ou você acordou com o coração na boca? Exatamente. Então, há um impacto do espírito no corpo, que ele volta repentinamente. Pode-se acordar o sonâmbulo? Pode-se. Como? Vai conversando com ele. Fulano, baixo, sem gritar, porque ele pode estar andando. O espírito está fora do corpo, mas o corpo pode estar andando. Se você perceber que o corpo está dormindo, você não está vendo o espírito, porque você vê o espírito, está sujeito a você sair correndo, né? Mas vamos supor que você percebeu que o corpo está lá se mexendo, ou seja, está tendo um pesadelo. Você vai chamando aos poucos. Mesmo que não seja um estado sonambúlico, vai chamando aos poucos, vai conversando. Fulano, Neuza, Olga, oi, Olga. Vai encostando devagarinho. Oi, Olga, Olga. Ioiô, vamos acordar, ioiô. E aí, devagarinho, vai aumentando um pouquinho, vai aumentando devagar, a pessoa volta. O detalhe, dizem, que uma pessoa desmaiada, ou assim, se você mexer na sola do pé, ela retorna também. Interessante. Interessante. Eu nunca tive a oportunidade de fazer esse exercício, não, mas dizem que é verdade. Então, podemos acordar com muita calma. O ideal é que não. Albucacis, esse tema é muito interessante. Eu passei já por muitas experiências relacionadas a isso, porque aqui em casa meu irmão, meus filhos temos essa vocação aí. Essa genética. Mas assim, o nosso tempo infelizmente esgotou, não é, Neuzinha? Que pena. Mas também o pessoal já está chateado de tanto falar, né? A gente fala, não para... Vocês estão certos, pessoal. Falar de mediunidade não cansa ninguém, não. É muito interessante. Nós não falamos de mediunidade. Nós estudamos. Nós não falamos de mediunidade, nós falamos de fenômenos anímicos. Né? Emancipação da alma, que não é mediunidade. Perfeito. Embora no livro dos médios ele trate de tudo isso. Ele trate como, né? Exatamente.
Mas por que Allan Kardec trata isso justamente no Livro dos Médiuns? Será o tema do próximo encontro. Deixa eu falar. É para você voltar, não diga mais nada, é para você voltar. Não, será o tema do próximo encontro. Você vai se despedir dos nossos ouvintes, nossos todo mundo que maravilhosos. Todo mundo que está nos vendo, está nos ouvindo, estão falando que elas não querem que eu fale, viu, gente? Não, vai ser no próximo. Nós queremos, mas por capítulos. O Roberto está elogiando, parabéns ao nobre irmão Albucacis, o Rogério também, Ioiô, Marta e todos os outros, tá bom? Então, eu gostaria que você se despedisse de todos eles. Minha gratidão imensa por sua presença e sua explanação, certo? E no próximo capítulo você vai continuar, que nós queremos. Não, eu agradeço a vocês, a Rádio Brasil Espírita, né? YouTube, Facebook e tudo que tem direito, essa comunicação mundial. Agradeço a oportunidade e agradeço a todos vocês que nos assistiram, que estão nos assistindo hoje, amanhã ou qualquer outro dia, por estar compartilhando desse breve falar sobre animismo, sonambulismo e mistificação. Obrigada. Olhe, deixem o seu like aí, por favor, na nossa live. Inscrevam-se no nosso canal. Nós agradecemos da Rádio Espírita, porque vai estimulando o nosso trabalho. Neuzinha. Perfeito. Simone de Barra Mansa, um abraço, minha querida. Saudades imensas de você. Um abraço para o Vitor João, para a Mariana, para o Helder, para a Ioiô, a Joeli, o Roberto, um beijo na paixão e o Rogério. Muito obrigada pela presença de todos, que Jesus abençoe, ilumine todos vocês e que na próxima semana nós possamos estar juntos novamente, se Deus quiser. Uma boa noite. Obrigada. Até o próximo capítulo. Escreve ele no próximo capítulo, viu? Ficou faltando coisa.